Graça e paz, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça, shalom, paz de Deus. E boa noite também, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai ver esse vídeo, eu apenas quero responder. Esse vídeo é uma resposta a um comentário que alguém de uma denominação fez perguntas, outro também fez de outra, enfim, às vezes as pessoas perguntam coisas, como eu não falo só de uma X igreja, porque eu não estou falando, querendo aqui apontar o dedo para ninguém, eu quero apontar Jesus Cristo e falar a verdade. Então eu não quero que seja incomodado por coisas que não vão me trazer nenhum tipo de benefício. Então o meu canal quer falar de Jesus Cristo e abrir os olhos também daqueles que são enganados por espíritos enganadores, aqueles espíritos que dizem ser cristãos, mas que vão pensar em perdoar, não é? Existem pessoas que fazem isso, esquecendo-se que Jesus Cristo disse aos seus discípulos quando foi interrogado: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão em um dia? 7? E o Senhor Jesus Cristo disse: não vos digo 7, mas 70 vezes 7. E hoje nós vemos instituições que por alguns problemas internos, às vezes até em outros lugares, em outras localidades, não é? E os seus líderes são capazes de dizer diante de uma multidão que vai ver se perdoa. Por aí você já percebe que está longe do Evangelho, porque até Judas Iscariote, que se matou depois que traiu o Senhor, eu quero dizer que se ele fosse procurar o Senhor teria compaixão e misericórdia, porque o Senhor é cheio de amor. Todavia, irmãos, cada um dará conta daquilo que faz segundo aquilo que Deus vai cobrar de cada um. Sobre a pergunta, a denominação X paga alguma coisa para os seus obreiros? Eu digo para você, irmãos, que a denominação X, ela pode sim, para o baixo clero, dar alguma ajuda para atendimento, certo? Agora, aqueles que estão lá no alto clero, aí é um pouquinho diferente. Às vezes os que estão bem, vamos dizer assim, os top, né? Que estão lá em cima, que diz que é tudo de graça, tudo gratuitamente, que ninguém faz nada, que é tudo de graça. Bom, se é tudo de graça dentro da instituição, todos trabalham de graça, então não existiria carteiras registradas, não existiria motoristas que trabalham no transporte com carteiras registradas, não existiria, eu acho até justo. Mas o obreiro dizer que ninguém ganha nada já é uma mentira, tem que especificar. E até mesmo o próprio obreiro top, aquele que está lá em cima, fica difícil você dizer que alguma coisa, porque hoje existe uma segurança tão grande no sentido de sigilo, que se você não tiver um documento na sua mão para provar, você corre o risco de ser processado. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que também não venham me acusar de alguma calúnia ou alguma difamação, porque algumas coisas nós temos como provar, não é? Que temos documentação, e outras nós sabemos que existe, mas não temos como provar, porque são coisas sigilosas. Então, se você me perguntou uma coisa sigilosa, se tem ou não tem, eu quero dizer para você que uma pessoa que fala que vai ver se perdoa, ela é capaz de tudo. Já entendeu o que eu quero dizer? Mas de qual instituição que o irmão está falando era daquela sua? Não interessa para você. Julgue você. Existem instituições que isso não é problema nenhum. Eu conheço uma instituição que ela tem membros registrados. O que é isso? É porque é uma instituição, é uma igreja que está que tem o CNPJ, então ela pode sim, aqueles que são batizados, que fazem parte daquela igreja, podem ter um cartãozinho de membro para se identificar quando vai visitar outra.
Mas existe determinadas instituições que os membros são só aqueles que ocupam algum cargo. E o povo pensa que é membro da instituição, defende a instituição. Por isso que eu digo, irmão, não se defende a instituição, não, irmão, tem que defender Jesus Cristo. Porque a instituição não vai salvar você. Está entendendo? Então essa instituição, o que ocorre? Você vai me perguntar, mas eu quero saber se recebe ou se não recebe. Ora, não entendeu ainda? Não precisa falar mais nada. Se a pessoa, irmão, falar desse jeito para você, será que você não está entendendo? Eu quis dizer para você que tem coisas que não dá para a gente falar aqui. Principalmente a minha pessoa. Por quê? Eu sei muito bem que eu passei a noite passada. Então, e justamente por causa desse assunto e de outros que eu andei falando, o adversário, vou dizer, o diabo, se transfigurou em pessoas que fazem parte de uma instituição e veio lutar comigo, falando que eu não podia pregar daquele jeito e que eu não podia falar muito, quis dizer que eu não podia ficar falando de Jesus Cristo. Isso nunca, irmãos, ele vai conseguir fazer parar, porque não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, e é nele que eu confio. Por isso eu tenho essa disposição, mesmo enfermo, de falar coisas que poderiam trazer até problemas. Mas sobre essa parte de receber ou não, em instituições como aquelas que todos sabem que há sim um pagamento, que não é oculto, que problema tem? Porque aqueles que são membros participam, e eles participam, eles sabem até quanto que o obreiro ganha, e eles mesmos são aqueles que confirmam o sim ou não. Agora, também existem dentro de algumas instituições que todos sabem que alguém ganha alguma coisa, também existem desvios de conduta. Isso tem em todo lugar. Infelizmente, onde tem o ser humano, tem corrupção. Isso é um fato. Dificilmente, onde se mexe com muito dinheiro, não tem corrupção. Quando não tem, é porque a pessoa é muito honesta. E eu nunca acredito mais, irmãos, que só porque a pessoa está parecendo um anjo, que ele é um anjo de Deus, porque o diabo se transfigura em anjo de luz também, entendeu? Deu para entender bem o que eu quis dizer? Então você já tira as suas conclusões. Eu conheço uma pessoa de uma localidade que iria em um comércio, e ele chegava no comércio, para a dona daquele comércio, ele era de uma determinada denominação, irmãos, que infelizmente, né, a gente não vai falar nome aqui, mas eu até estava à vontade de falar, mas isso é perigoso, isso aí já vai mexer na parte jurídica, e a gente tem que tomar cuidado. E assim, ninguém pode me falar nada, eu não estou insinuando nome de ninguém, estou falando denominação, e denominações tem muitas. Julgue você, certo? Não é eu que vou gerar alguma acusação contra mim mesmo, eu não sou nenhum... A gente fala assim no mundo, não é? De bobo você só tem o jeito de andar. Entende, irmão? Nós temos que fazer que nem Davi. E isso é bíblico, viu, irmão? Porque Davi, uma vez o rei dos filisteus lá, queria matá-lo. E quando prenderam ele, ele se fez de bobo, de louco, babou. E aí o rei falou assim, de louco já o meu reino aqui já está cheio. Manda esse homem embora, eu quero é o rei. E aí ele foi embora. Então tem coisas, irmãos, que a gente tem que babar. Entendeu o que eu quis dizer? Deu para entender ou não deu? Então fique sabendo que, infelizmente, essa pessoa chegava lá, naquele... Eu estou falando isso, irmão, com toda a convicção, com toda certeza, não é... Eu estou falando porque alguém me contou. Eu conheço a localidade, conheço a pessoa, conheço o ministério daquela pessoa, de qual denominação que ele era, e ele ia lá sim e pegava uma importância de notas, só notas, em branco, e levava essas notas. Não estou dizendo que ele usava essas notas para encher elas, para dizer que teve gastos missionários, não estou dizendo isso, mas para que tanta nota, não é? Bom, fica na consciência dele, e você fica aí com um ponto de interrogação e julgue você mesmo, não é? Se isso já é correto, não é? Já dar uma nota em branco para uma pessoa,
também já não é correto, certo, irmão? Mas às vezes a pessoa dá também na sua simplicidade, confiando na pessoa, né? Imagine chegar num lugar e falar, eu preciso de uma nota porque eu perdi e tenho que prestar conta disso e agora não tenho, como é que eu faço? A pessoa até se condói e faz até um favor, que não seria correto, perante a lei não é correto. E aí está cometendo uma infração gravíssima perante a Receita Federal daquele país, e nós temos que respeitar essas leis que são constitucionais, certo? Então não vou aqui gerar alguma culpa sobre a minha pessoa, mesmo porque isso é muito perigoso, mesmo porque, como eu estou sendo muito perseguido por espíritos mesmo, que vêm lutar comigo, como eu já disse num outro vídeo aí, não me lembro, e já disse também, e vou tornar a repetir, a noite passada eu nem dormi, irmãos. Só porque eu preguei que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo que salva, que usos e costumes não vão levar à salvação. Vocês não imaginam o que eu passei. Por isso que eu estou pedindo oração, pedindo ajuda na oração, porque não foi uma pessoa em carne que veio lutar comigo, foi o próprio inimigo mesmo. E falou que não quer que eu fale isso, que não quer que eu pregue Jesus Cristo. E agora? Eu vou parar de pregar Jesus Cristo? Eu não vou. Eu não estou com medo de falar nomes. Eu estou tendo cuidado. Certo? O cuidado todos têm que ter. Eu até quero aconselhá-los. Tenham cuidado, porque existem hoje determinadas mudanças em determinadas instituições que dão a capacidade de gerar processos, mas nós também, irmãos, podemos, porque se a instituição que é milionária, né, que desvia verbas de um povo simples e humilde, eu não estou falando qual, porque tem muitas, né, e quer nos processar, porque nós também não podemos, os direitos legais da nação, eles são para todos, tanto para a defesa como para a acusação, ok? Então saibamos, pois, que primeiramente temos que confiar só em Jesus Cristo, viu, irmão? Você que me fez a pergunta, infelizmente eu tenho que dizer para você que sim, que existe o que você me perguntou. Tem pessoas que fazem falcatruas, tem pessoas que vendem até cargos. Eu sou testemunha, eu conheci uma pessoa num lugar de uma denominação que devia uma importância grande para um determinado X, irmão daquela denominação, e um dia esse que devia chegou. Estou falando, eu conheço a pessoa, só não estou falando o nome da denominação, porque aí fica complicado. Eu não quero falar o nome de denominação nenhuma agora aqui. Deixar claro que eu não estou falando o nome de nenhuma denominação, não dando abertura para que ninguém vir me falar. Agora, se você entrar no comentário e dizer assim, você está falando da minha denominação, você não sei o que, não sei o que. Quem falou da tua denominação aqui? Os irmãos podem entrar, pode dar o seu comentário, não tem problema. Agora, se entrar alguém falando que, você falou daqui, você só fala mal, não sei o que, você está se entregando, então você está sabendo alguma coisa. Então aí me dá até o teu telefone que eu vou ligar para você e perguntar para você o que você sabe que talvez eu não saiba, não é? De alguma denominação. E para mim pouco me importa, porque o que eu quero é salvar minha alma, não é ficar cuidando de denominação. E eu, para começar, irmão, não preciso pedir perdão para nenhuma denominação, porque não foi ela que morreu na cruz para mim. Eu vi um líder de uma denominação também dizer que houve um problema numa determinada localidade distante, né? E ele falou em plenário que determinados irmãos, que não sei o que, querem perdoar, nós vamos pensar se perdoar. Ô, irmão, só isso daí já não é suficiente para você ver onde você está andando? Uma pessoa que diz que vai pensar se perdoa ou não, se o Senhor Jesus Cristo falou para nós perdoar a todos,
Foi o Senhor Jesus que falou, não fui eu. O próprio apóstolo perguntou, mestre, quantas vezes pecará o irmão meu contra mim e eu perdoarei 7? O Senhor Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ora, o que vem contraditório isso é do anticristo, irmão. Ele não perdoa, ele não tem misericórdia. Por aí não precisa falar mais nada. Deu para você entender? Ah, mas aquela pessoa teve culpa. Lá no passado aconteceu isso, agora aconteceu isso, porque isso e aquilo. Ó, irmão, se a pessoa concorda com determinados argumentos institucionais de alguém que já está tomado por um espírito desse, que vai ver se perdoa, você acha que se ela concorda, não vai ficar tudo numa boa e fica tudo tranquilo e não acontece nada? Só acontece alguma coisa, só desenterra aquele defunto que está enterrado lá no passado, aquele que às vezes até já foi perdoado de alguma coisa, porque ninguém conhece o futuro. Às vezes faz 10, 20 anos e a pessoa já pediu perdão e Deus até já teve misericórdia. Mas não, quando a pessoa quer arrumar alguma coisa para alguém, ninguém me julgue pelo meu passado. Você não conhece o meu presente e não sabe o meu futuro. O passado passou. Ah, mas você fez isso, o rapaz me atropelou esses dias, mas já passou, irmão. Agora eu vou ficar o resto da minha vida querendo perseguir ele, porque ele me atropelou? Não. Se eu perdoei, eu perdoei. O Senhor é assim. O Senhor é assim. O Senhor disse, dos teus pecados não me lembrarei mais. Acabou. Ele é Deus, falou isso. Está escrito lá em Isaías. E agora? Como é que fala? O Senhor Deus dos exércitos de Israel falou para Israel, Israel, mostra-me diante de mim as tuas iniquidades, eis que eu desfaço elas como nuvem elas se tornam para mim. Porque o Senhor fez uma promessa para Abraão e ele vai cumprir, não adianta. Ainda que pode não ser agora, amanhã ou depois, mas ele vai cumprir, a palavra dele não volta atrás. Então, irmão, está aí a resposta que você queria. Sim, e existem denominações que são claras, elas falam até o valor, se reúnem com seus membros, que são não só um ministério, não só o pastor ou o presbítero, ou sei lá quem, como é que atende, porque tem várias igrejas, tem igrejas que tem ancião, não é só uma, tem várias denominações que tem ancião, irmãos, vocês sabiam disso? Pelo menos na Europa. Então, eu posso até falar anciães, e pode dizer que não ganha nada. Mas por trás você não sabe, e Deus é que sabe, eu também, entendeu? E mesmo que eu saiba, eu não posso falar aqui. Por quê? Porque se eu falar o nome e que é ou que não é, eu corro um risco muito grande, e principalmente espiritualmente, porque o diabo está lutando comigo. E eu não sei quem é, nem quem é que me perguntou, mas estou dizendo para você que quando a igreja sabe, quando a igreja é comunicada, quando é tratado junto com o povo e ele aprova, ele que aprovou. Foi aprovado pelo povo. Houve uma reunião com os membros da instituição, não da igreja, porque igreja é a cabeça é Jesus Cristo, igreja quer dizer separado, reunião de pessoas. Então nós colocamos esse nome de igreja onde deveria ser uma casa de oração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Ele não falou que seria chamada de igreja. Então nós entendemos que igreja é uma reunião, eu pelo menos, né? Entendo, os outros eu não sei, que igreja é uma reunião de pessoas e também significa separado. Então, meus irmãos, dentro disso, como já há um costume, que isso já é costume, de chamar um prédio onde se reúne de igreja, então eu não vou falar o nome de nenhuma igreja. Por que eu não vou falar? Porque eu não quero sofrer nenhuma represária, mas que existe. Naquelas que são abertas ao público, que todos sabem, é transparente, não é feito nada às escondidas, mas existem aquelas que fazem as coisas escondidas, tanto qualquer denominação, se ela faz as coisas escondidas, irmão, tem alguma coisa por trás disso aí. Eu sei que tem denominações que fazem tudo escondido. E você vai saber depois. Agora veja bem, eu não sou aqui, nem sei como é que funciona a maçonaria,
Mas eu acho estranho, porque a maçonaria faz a sua... mas é uma doutrina dela. Ela faz... o que acontece lá é entre eles. Não tem nada para trazer para fora. Não sei como é que está agora, mas era assim. Não é? Agora, uma igreja não ter transparência e diz que tem... Bom, aí vocês mesmos julgam. Não perdoa, vai ver se perdoa. Vocês mesmos julgam se é o evangelho de Cristo ou não. Aí você que sabe, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. E que a graça de Jesus Cristo reine sobre todos nós. Amém e amém. A graça de Jesus Cristo é a sua morte e ressurreição.